Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender, conceituar e desenvolver os estudos em cima dos múltiplos e divisores, além de MMC e MDC. Pessoal, o conceito de múltiplos e divisores, ele é usado em muitas situações do nosso dia a dia, principalmente na manipulação de dinheiro e na obtenção de medidas, entre outras coisas, é claro. Bom, pessoal, nós temos aqui o nosso professor e ele diz, observem as multiplicações. 4 vezes 0 igual a 0. 4 vezes 1 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 4 igual a 16. 4 vezes 5 igual a 20. Mas o que a gente tem de importante é que os números 0, 4, 8, 12, 16 e 20 são alguns dos infinitos múltiplos de 4. Então, pessoal, o que são múltiplos? Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número por qualquer número natural. Ou seja, obtemos os múltiplos multiplicando esse número que a gente quer saber os múltiplos pelos naturais 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Assim, podemos representar o conjunto dos múltiplos de 4 por M4 é igual. Aí eu vou abrir chaves e começar a escrevê-los. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito, como eu havia acabado de explicar. Por isso, a gente usa as reticências nessa representação, para dar essa ideia de coisas infinitas. E atenção, o 0, como eu acabei de circular ali, ele é múltiplo de qualquer número, uma vez que qualquer número vezes 0 vai dar exatamente 0. E também que todo número natural, ele é múltiplo de si mesmo. Ou seja, o 4 é múltiplo de 4, o 8 vai ser múltiplo de 8, o 16 vai ser múltiplo de 16 e assim sucessivamente. E outra coisa, pessoal, por que todo número natural é múltiplo de si mesmo? Porque sempre que eu multiplicar esse número por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Por exemplo, 4 vezes 1 resulta em 4. 5 vezes 1 resulta em 5. 6 vezes 1 resulta em 6. Ou seja, sempre que eu multiplicar um número por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Vamos ver, pessoal, alguns exemplos de conjuntos de múltiplos. Então, os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Basta eu multiplicar o 2 pela sequência dos números naturais. Mesma coisa com os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36 e assim até o infinito. Múltiplos de 30, começando no 0, 30, 60, 90. Reparem, pessoal, esses conjuntos, eles são realmente infinitos, porque eu posso ficar aqui multiplicando eles eternamente. Por isso, para confirmar, para ratificar, a gente usa as reticências no final do conjunto. Então, pessoal, agora que a gente já viu os múltiplos, que tal a gente fazer um estudo em cima dos divisores? Observem essas divisões. 6 dividido por 1 dá 6 e resta 0. 6 dividido por 2, resultado 3 e também resta 0. 6 dividido por 3, resultado 2 e também resta 0. 6 dividido por 4, resultado 1 e sobram 2. 6 dividido por 5, resultado 1 e sobra 1 também. E por fim, 6 dividido por 6, resultado 1 e também sobra 0. Algumas observações, pessoal. As divisões de 6 por 1, 2, 3 e 6 são exatas. E as divisões de 6 por 4 e 5, elas não são exatas.
Por que isso, pessoal? Divisão exata é aquela que eu encontro o resto zero. Divisão não exata é aquela que eu encontro o resto diferente do zero. Portanto, 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6, justamente porque na divisão o resto que eu encontro é o zero. Professor voltou. Dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão entre eles tem como resultado um número inteiro e, ao fazermos a divisão, encontramos o resto igual a zero. Então, pessoal, está aí a definição de divisor. Assim, podemos representar o conjunto dos divisores de 6 por D de 6 igual a 1, 2, 3 e 6. Notem que o conjunto dos divisores de um número natural é finito, diferente do que a gente tinha feito com os múltiplos, que são infinitos. Por causa disso, não vou usar a reticências no final do conjunto. E atenção, o número 1 é divisor de qualquer número natural. E também sabemos que o maior divisor natural de um número é ele mesmo. No caso, o maior divisor de 6 vai ser o próprio 6. Exemplos de conjuntos de divisores. Divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Divisores de 19. O 1 e o 19. Divisores de 36. Nós temos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e o próprio 36. Por curiosidade, pessoal, façam essas divisões. Vocês vão ver que todas as divisões que vocês fizerem, o resto vai ser igual a zero, claro que usando os números dos nossos exemplos aqui. Pessoal, uma coisa muito importante, que quando a gente chega exatamente na metade do número, o próximo divisor só vai ser ele mesmo. Reparem, no primeiro exemplo, nós temos os divisores de 8. Depois do 4, que é exatamente a metade, eu só tenho o 8. Não preciso ficar testando 5, 6 e 7. Por quê? Como eu acabei de falar, depois da metade do número, o próximo divisor dele vai ser ele mesmo. Beleza? Observem os conjuntos dos divisores dos números abaixo. Divisor de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os números 2, 3, 5 e 7, que são esses aqui, ó, que as setinhas estão indicando para a gente, possuem apenas 2 divisores. E que divisores são esses? O número 1 e eles próprios. Reparem, os divisores de 2 só tem o 1 e o 2. Os divisores de 3 só tem ali o 1 e o 3. Os divisores de 5 só aparece ali o 1 e o 5. E os divisores de 7 só aparece ali o 1 e o 7. Quando isso acontece, nós temos os números primos. Bom, pessoal, essa informação que a gente acabou de descobrir acerca dos números primos é de extrema importância, porque a partir dela a gente vai conseguir fazer a decomposição dos números e com isso descobrir o que é MMC e MDC. Uma dúvida da nossa querida aluna: e o que é MMC? Nosso professor chega aqui e explica. Mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números. Ou seja, pessoal, quando eu tenho 2 ou mais números, o meu MMC vai ser aquele menor múltiplo que é comum a todos os números que eu estiver trabalhando. O que o professor tem aqui para trazer para a gente? Que temos algumas formas de calcular o MMC. Uma delas é utilizando os múltiplos de cada um e verificando qual é o menor que é comum a todos eles. Pessoal, tá tudo muito teórico até agora, mas vamos ver na prática aonde que a gente aplica os conceitos de MMC? Bom, pessoal,
Em uma fábrica, a manutenção é feita na máquina M1 a cada 2 dias, na M2 a cada 4 dias e na M3 a cada 6 dias. Após quantos dias as máquinas receberão uma nova manutenção juntas, se elas receberem essa manutenção hoje? Bom, primeiramente é calcular os múltiplos do 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 4, a gente já descobriu, já sabemos, né, como que a gente faz essa descoberta dos múltiplos. Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 6, quais são eles? Começa no 0 e eu vou multiplicando. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Depois, pessoal, eu posso verificar que o número 12, ele aparece nos 3 conjuntos e de todos os múltiplos que esses 3 têm em comum, o 12 é o menor deles. Portanto, o MMC entre 2, 4 e 6 é o 12. As máquinas receberão uma nova manutenção juntas após 12 dias. Mas o professor tem uma outra informação, pessoal. Uma outra forma mais prática é a decomposição simultânea dos números em fatores primos. Daí, pessoal, a importância de entender bem o que é um número primo. Pessoal, usando o mesmo exemplo das máquinas, nós vamos fazer usando a decomposição em fatores primos. Então, a gente vai fazer o quê? Decompor o 2, o 4 e o 6 em fatores primos. E como que isso acontece? Eu escrevo um ao lado do outro, traço uma linha do lado direito do último número e vou usando os fatores primos para dividir cada um deles. Eu posso perceber ali que 2, 4 e 6 eu consigo dividir por 2. Fazendo essa divisão, eu chego em 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Nesses resultados, pessoal, eu vejo que eu ainda tenho um número que é divisível por 2. Então, eu vou continuar usando 2 para dividir. Sempre que eu chego no número 1 na minha divisão, eu posso apenas, a partir daí, apenas repeti-lo. Então, eu vou repetir aquele 1 embaixo e vou fazer as demais divisões. 2 dividido por 2 resulta em 1. O 3 eu vou repetir também, por quê? Porque eu não consigo uma divisão exata de 3 por 2. Por isso, eu apenas repito. E para finalizar, eu vou usar o 3 para dividir aquele 3 ali que sobrou. Vou repetir o 1 e os dois primeiros números 1, para que assim, fazendo a divisão 3 dividido por 3, resultado 1. E agora, pessoal, o que eu faço? O MMC entre 2, 4 e 6 vai ser o produto desses fatores primos, que no caso vai ser 2 vezes 2 vezes 3, resultando em 12, assim como encontramos utilizando a outra forma de MMC. Ou seja, as máquinas receberão uma nova manutenção juntas após 12 dias. E o MDC é da mesma forma? O professor explica. Não. O máximo divisor comum de 2 ou mais números inteiros é o maior divisor inteiro comum a todos eles. Como assim? Temos algumas formas de calcular esse MDC. Uma delas é utilizando o divisor de cada número e verificando qual é o maior comum entre eles. E é isso que a gente vai fazer agora, pessoal. Exemplo, tenho 2 pedaços de madeira com 90 e 120 centímetros cada um. Quero cortá-los em partes iguais com o maior tamanho possível. E eu não quero que fiquem sobras, ou seja, vou precisar descobrir qual é o maior divisor comum entre 90 e 120. E a pergunta é, de quantos centímetros deve ser cada uma das partes? O que eu vou fazer, pessoal? Descobrir os divisores de cada um daqueles números. Vou descobrir os divisores de 90, que estão aqui nesse conjunto, e vou também descobrir os divisores de 120.
Então, pessoal, depois que eu estabeleci os dois conjuntos, eu vou procurar qual é o maior número que está em comum, tanto nos divisores de 90 quanto nos divisores de 120. E eu encontro ali o número 30, muito embora eu tenha outros. Por exemplo, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 10, porém, eles não são os maiores. Por isso, eu não vou utilizá-los. Eu vou utilizar o maior deles, que no caso, que está circulado aí, é o número 30. Portanto, o MDC entre 90 e 120 é igual a 30. Portanto, cada parte deve medir 30 centímetros. O professor tem uma informação para a gente. Também temos a decomposição dos números em fatores primos. Para achar o MDC, devemos multiplicar os fatores primos comuns. Vamos ver, pessoal, como seria isso na prática? Pessoal, utilizando o mesmo exemplo, a gente vai fazer a decomposição do 90 e do 120 em fatores primos, que está escrito aqui nesse slide. A partir daí, eu vou apenas pegar os fatores que são comuns, tanto ao 90 quanto ao 120. No caso, eu tenho o 2, o 3 e o 5, circulados de vermelho, verde e amarelo, respectivamente. Depois disso, eu vou fazer a multiplicação. Sabendo que os fatores comuns são 2, 3 e 5, o meu MDC entre 90 e 120 vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que resulta em 30. Ah, uma coisa importante. Reparem que, para fazer o MMC, eu fiz a decomposição de todos os números juntos. Para fazer o MDC, eu fiz de forma separada. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda e rica aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!